Imagino também a ansiedade do Rodrigo Caio nas 3 partidas anteriores contra o São Paulo. Ele ficou fora, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileirão. Ele estava machucado e não jogou, e agora tem essa decisão pela frente. Foi o grande problema da temporada dele, né? Ausências em momentos importantes, tem, se não me engano, 19 jogos no Brasileirão. É um número baixo, né? Para um atleta tão relevante, assim, titular absoluto, jogando praticamente metade das partidas da equipe no campeonato. Bem ou mal, claro que não se compara à idolatria do Ceni, mas ele também tem uma história do outro lado, né? E saiu mal de lá, né? Apesar dos valores terem sido muito bons para o São Paulo, ele estava em baixa naquele momento, né, da negociação. Mas para mim, jogadoraço. Quando a gente fala de mercado brasileiro, na função de zagueiro, pouca gente rende mais do que o Rodrigo Caio. Acho que cabe essa ressalva da inconstância no que diz respeito à permanência dentro de campo, né? Nos jogos, né? A fugir das lesões. Mas foi um ano bem pesado para quase todo mundo, né? Então, eu acho que para todo mundo. Por exemplo, que tem os trabalhos que desgarram, né? O trabalho do Inter com o retorno do Abel é impressionante, é fora da curva. O trabalho de recuperação do Fluminense com o Marcão na reta final é bem impressionante. Era regular com o Odair, sim, mas depois que oscilou, talvez não tivesse expectativa de bater lá em cima, brigando por fase de grupos, e está batendo. Então a gente viu alguns escaparem, por mais que o normal tenha sido, sim, sofrer um bocado dentro da temporada 2021. Né? E ele falou também em relação ao Rogério Ceni. Daqui a pouco a gente já vai mostrar as imagens da torcida do Flamengo dando apoio, aqui no Rio de Janeiro ainda. Teve aglomeração, a gente só espera, né, que a maioria estivesse de máscara. A gente fica sempre nessa torcida, sempre fica na torcida para ver imagens do pessoal de máscara, né? Enfim, a gente está ainda no meio de uma pandemia. Mas falando do Rogério Ceni, eu queria passar essa bola para o PC. O Rogério, ele vai em busca do maior título da carreira dele, como treinador. Porque como jogador ele tem bastante experiência do lado do São Paulo, mas como treinador ele ainda está amadurecendo. No Fortaleza, ele conquistou um campeonato brasileiro da Série B em 2018, conquistou também 2 campeonatos cearenses em 2019 e 2020 e ainda uma Copa do Nordeste em 2019. Mas falta aquela coroação, PC, de um time grande. E agora ele está com esse desafio na mão. O Rogério, caso o Flamengo conquiste o título brasileiro amanhã, os precipitados dirão que o Rogério já é um técnico pronto. Não é. O Rogério é um técnico em formação. E esse trabalho que ele está desenvolvendo no Flamengo mostrou muito isso. Ele chegou com um olhar, com uma ideia, e aos poucos ele foi mudando a sua ideia, ele foi se impondo mais, porque evidentemente o técnico que sucedeu o Jorge Jesus, primeiro o Domenech, e depois o Rogério, ele sempre vai ter a imagem, a sombra do Jorge Jesus. Agora, o Rogério é um técnico com ideias muito interessantes para o futebol e altamente promissor. Você observou muito bem, é um técnico em construção. Ele não pode ser colocado na mesma prateleira de outros técnicos em atividade no futebol brasileiro. Quem é que está brigando com o título, com o Flamengo pelo título? É o Internacional, treinado pelo Abel. O Rogério está na mesma prateleira do Abel? Evidentemente que não. Conquistando um título brasileiro amanhã, ele reduzirá essa diferença, mas ele ainda tem muita coisa para ser vivida no futebol. Só que essa última parte do trabalho dele diante do Flamengo, e eu considero o jogo contra o Ceará e depois o jogo contra o Sport, 2 divisores. O jogo contra o Ceará, o Flamengo foi muito mal, especialmente no primeiro tempo. E o jogo contra o Sport, você reencontra um Flamengo intenso, competitivo e criativo. Esse trabalho, na sua segunda parte à frente do Flamengo, é um trabalho com muita consistência, Karine. Exatamente. Bom, agora a gente vai seguir, como eu prometi, vamos mostrar as imagens ainda no Rio de Janeiro do Flamengo se despedindo, ganhando aquela energia. Tá aí as imagens, então, diretamente do Ninho do Urubu, imagens que aconteceram ainda à tarde. O molequinho, que figura, né? Devia estar ali nos ombros do pai, sendo carregado. Aí o pessoal com aquele bandeirão clássico, que a gente normalmente vê nos estádios, mas infelizmente, nesse momento que a gente está passando, ainda não é possível.